modo geral, a gente ainda tem uma mania de valorizar muito o que vem de fora e esquecer o que a gente tem aqui dentro. Então, por conta disso, hoje eu vou trazer 5 livros que eu li e amo e que tem de tudo um pouco. Fantasia, romance, representatividade, mistério. Então, se você quer conhecer, fica aqui comigo nesse vídeo. Oi, gente, eu sou a Natália e por aqui a gente fala de livros, escrita, cultura pop e a vida criativa em meio a tudo isso. Eu já vou começar com um que eu amo, que é Quando o Amor Bater a Sua Porta, da Samantha Holtz. A Samantha é uma autora que eu amo de paixão, eu já li todos os livros dela. Aqui a gente vai conhecer a Malu, que é uma escritora de 29 anos, e ela tem ali uma personalidade bastante difícil de lidar. A Malu é aquele tipo de personagem que tem toda a sua vida planejada, que nada sai do seu controle. Mas vai acontecer de um dia alguém, um cara, bater a sua porta dizendo que tem uma reunião com ela. Só que a Malu não faz ideia de quem ele seja. E nisso ela vai se ver então em um mistério. Quem é esse cara que diz conhecê-la, que diz na verdade ter uma reunião com ela e ela não faz a menor ideia? Então ela vai se ver dentro desse mistério e aí a gente vai acompanhar então esse cara que está desmemoriado, eu não tinha falado isso, mas ele está desmemoriado. É muito interessante ver a forma como essa história vai sendo construída, porque a gente vai ter uma personagem, como eu falei, que é totalmente controladora, que tem tudo, que nada pode fugir do seu controle, mas que aparece esse cara que vai abalar todas as estruturas dela e vai mostrar muitas coisas pra ela. Vai mostrar que a gente não tem o controle de tudo, que não é tudo na vida que dá pra gente planejar, que vai mostrar, enfim, outras coisas pra ela, outras formas de ver a vida. Vai mudar um pouquinho esse jeito tão carrancudo da Malu também. Então ela vai acabar embarcando nessa jornada de ajudar esse rapaz a descobrir quem ele é. E quando a gente descobre quem ele é e qual é a ligação dos dois, é muito gostoso, é muito divertido e é por conta disso que esse é um dos meus livros favoritos. Vigilantes e o Multiverso do Caos, da Denise Flyban, é uma fantasia nacional que eu li e eu sou completamente apaixonada. O livro é um spin-off dos contos Como Arruinar o Seu Dia de Folga e Como Arruinar a Sua Reputação de Vilã e vai focar nas nossas protagonistas. A Odete, que é uma ajudante de vilão, e a Helena, que é uma ajudante de heroína. Então a gente tem aqui um romance sáfico que vai trazer pra gente super-heróis e o melhor de tudo é que se passa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. As nossas protagonistas começam a se envolver ali nos seus contos respectivos, então no livro a gente vai ter o desenvolvimento desse relacionamento e elas lidando com ameaças que não só vão interferir no relacionamento delas, como em outras questões também. É super divertido, a escrita da Denise é maravilhosa, e uma coisa que eu gostei muito, que até então eu não tinha visto muito na literatura, era essa questão de super-heróis aqui no nosso país. Então toda a ambientação, a forma como as coisas vão acontecendo, tem a questão de que uma delas trabalha para uma agência. Então, na verdade não é uma agência, é que eu esqueci a palavra agora. É uma organização que cuida, né? Então, a Helena, que é a nossa ajudante de heroína, ela trabalha para essa organização que, teoricamente, cuida de tudo que é relacionado aos super-heróis e tal. Os super-heróis, eles fazem parte dessa organização privada, e aí é todo um caos, literalmente, né, já tá ali no nome, então é uma história que eu gosto muito, e eu trouxe vídeo na época em que eu li pra vocês, eu vou linkar aqui pra vocês conhecerem um pouquinho melhor. Romance mais adolescente pra gente chorar? Tem também. Contando Estrelas, da Luciane Rangel, é um dos meus livros favoritos da autora. E assim, o tanto que esse livro me fez chorar não tá escrito. Aqui a gente vai acompanhar a história da Elisa, que é uma garota bastante superficial. Ela tem ali uma vida superficial, conversas superficiais, amizades ali, algumas superficiais também. Só que a Elisa vai acabar conhecendo o Fábio, um garoto novo que chega no colégio dela e que é completamente diferente. Ele destoa, assim, muito, não só dela, como do colégio, como os alunos que frequentam o colégio em si. O Fábio, ele tá vestido sempre com roupas muito simples, ele é muito quieto na dele, ele faz origamis, então ele é o famoso garoto estranho ali da escola, sabe? E o Fábio, ele também faz trabalhos voluntários. E aí vai ter um trabalho para a turma da Elisa, que eles vão precisar fazer voluntariado em um hospital. E esse hospital é um hospital que trata de crianças com câncer. Eu não sei se eu preciso dizer mais alguma coisa, porque, caramba, olha, esse livro me fez chorar
muito. E assim, tem uma coisa que é muito importante aqui, que tem tudo a ver com o título, que é a questão de que o Fábio faz origamis e ele faz estrelinhas de papel. E a Luciane, ela gosta muito da cultura japonesa e ela traz muito sobre isso para as histórias dela. E aqui o Contando Estrelas é porque existe uma lenda que diz que se você fizer 1000 estrelinhas de papel, você pode fazer um pedido. E aí a gente vai também ter essa questão sendo trabalhada aqui na história. Eu sou muito chorona, vocês sabem, vocês já estão acostumados, mas esse aqui foi um dos livros que mais me fez chorar na vida. Maravilhosamente bem escrito, uma história envolvente. A gente vai vendo a Elisa sair de uma garota fútil para uma garota com personalidade, com consciência, então assim, muito, muito incrível. Ah, e tem vídeo sobre ele aqui no canal também. É antigo, mas eu vou deixar pra vocês. Quem me acompanha aqui no canal, nas redes sociais, enfim, sabe que eu sou apaixonada pela Fernanda Campos, pela escrita, pelas histórias, enfim. E tem um livro dela que é o meu favorito, que é As Estrelas Sabem, que eu li já há alguns anos. E nesse livro a gente vai ter a Juliana, nossa protagonista, que está recebendo livros de um admirador secreto. E a Juliana, ela é muito leitora. E isso vai começar a deixar a personagem bastante intrigada. A Juliana também tem muito medo de se relacionar. E um ponto muito importante aqui, que é a questão da representatividade, né? A Juliana é uma personagem assexual e foi nesse livro que eu aprendi mais sobre o que era ser assexual. O nosso mocinho, que é o Rafael gosta da Juliana. Os livros da Fernanda, eles se passam dentro de um mesmo universo, que é o universo de Ponte Belo. Então, esse livro tem esse casal, mas eles já apareceram em outras histórias, assim como outros personagens da autora aparecem nesse livro também. Então, não é que você precise ler todos os livros em ordem de publicação para poder entender, mas quanto mais você lê, mais você entende. Eu confesso que eu ainda não li alguns outros que vieram antes, mas isso será algo que eu já vou corrigir para 2026. Então a gente tem muitos desses personagens que todos eles carregam uma representatividade, mas a Juliana acabou se tornando a minha personagem favorita. Eu acho que eu me identifiquei com ela em muitos momentos, por ela ser uma pessoa mais na dela, por ela ser leitora, se esconder ali nos livros. E aí a gente tem o Rafael, que é o nosso mocinho. O Rafael vem de uma família rica. O Rafael, ele tem muitas questões também para lidar, que a gente vai acompanhando ao longo desse livro. Eles são ali protagonistas muito interessantes, muito diferentes, mas que em alguns momentos acabam se complementando. E eu amo. E agora, o livro mais recente dessa lista que eu trouxe para vocês. Eu tentei buscar livros que eu já li ao longo da minha vida, mas teve um em específico que eu li esse ano que eu não poderia deixar de trazer para vocês, que é Um Salto para o Amor, da Ione Simões. Esse livro, ele me encantou de várias formas. A Ione, ela é uma criadora de conteúdo literário, ela também é escritora, obviamente, e eu acompanho ela já há algum tempo. Esse foi o primeiro livro que ela publicou de forma tradicional por uma editora, então foi o primeiro livro dela que eu acabei lendo também. E a gente vai acompanhar aqui a Lily, que é uma mulher gorda, que tem uma loja de roupas, a Frida, que é o xodó da vida dela, e que tá passando por uma situação muito complicada financeiramente. Então a Lily vai precisar dar os seus pulos aí para fazer a loja dela continuar prosperando. No meio disso tudo, a gente vai lidar com um romance, porque ela vai conhecer o Marcos, o nosso mocinho. O Marcos é um homem negro, um homem que passou por muita coisa na sua vida, que ainda tá passando. Então a gente vai conhecer muito e aprender muito com o Marcos também. E eu amo essa capa porque ela faz referência a Dirty Dancing, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Então aqui a gente tem esses dois personagens incríveis. A Lily entendendo quem ela é, entendendo do corpo dela, entendendo que ela tem muitas questões para lidar, questões familiares, porque esse é um ponto extremamente importante aqui no livro, questões que mexem muito com ela e que a gente vai descobrindo ao longo da trama. O Marcos, ele tem uma história de vida, ele tem provações que ele precisou passar, provações que ele vai precisar passar e que ele sabe disso. Então, ele também é um personagem assim que a gente aprende muito com ele, a gente aprende com a Lily, a gente aprende com ele, a gente aprende com o romance dos dois, é um romance muito gostoso de acompanhar também. A escrita da Ione é muito divertida, a cabeça da Lily funciona bem parecida com a cabeça de muita gente, a minha, inclusive, bem quinta série, assim, sabe? Com algumas piadas, algumas coisas que a gente ouve, que a gente acaba levando para um outro lado. Então, eu me diverti muito, tanto que depois que eu terminei esse livro, eu entrei numa ressaca literária. Porque
parece que tudo que eu pegava pra ler não era legal, não era bom o suficiente, sabe? E aí, gostaram das minhas indicações? Eu tentei trazer livros diferentes entre si, claro que com algumas similaridades, né? Então temos romance, temos histórias com representatividade, mas eu tentei diversificar um pouquinho aqui e trazer essas autoras que eu tanto amo. Me contem aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses livros, se vocês ficaram curiosos para ler, que eu vou adorar saber. Aqui ao lado eu tô deixando o nome dos apoiadores, o meu muito obrigada, vocês estão ajudando o canal a continuar. E ao longo do vídeo eu também deixo um QR Code, que é mais uma forma de vocês contribuírem com o meu trabalho. Por hoje é isso então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo no canal. Tchau!